Bom dia, alunos do sétimo M1 e M2. Tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a atividade que eu passei para vocês sobre poema concreto ou poema visual da apostila 2, páginas 26, 27 e 28. Vamos lá? Eu coloquei aí uma fotinha minha das minhas princesas para desejar para vocês um excelente dia e que vocês continuem se cuidando da família de vocês, tá bom? Lavem bem as mãos, álcool em gel, usem máscara se precisar sair. Vamos nos cuidar para essa pandemia acabar logo e a gente voltar à nossa vida normal. Então, vamos lá. Leitura 2, né? O texto a seguir é um poema visual que apresenta estrutura bem diferente dos demais poemas estudados nesse capítulo. Você já leu algum poema visual? Existem poemas visuais não só nos livros, mas tem muito rede social também tem alguns poemas visuais. Se vocês não leram outros além desse, vale muito a pena pesquisar. B. Somente observando a estrutura desse poema sem ler as palavras, é possível saber do que ele se trata? Não. Quando eu olho, é só um fundo preto com letras brancas por cima. Então, sem ler o que está escrito, eu não faço a menor ideia do que se trata. Quem escreveu esse texto, gente, foi o Léo Cunha, outro autor maravilhoso de poesias infanto-juvenis. Se você também tem interesse, vale muito a pena pesquisar e ler outras obras desse autor. São obras maravilhosas. Ele tem um livro, eu não lembro exatamente o nome, Lápis de Cor, alguma coisa assim. Nossa, eu amo de verdade. Então, vale a pena pesquisar. Eu acho que eu vou até pesquisar algumas para colocar lá no Google Sala de Aula, só para vocês lerem mesmo, só para vocês, se vocês tiverem algum tipo de curiosidade. Então, vamos lá. Interpretação oral. Eu vou dizer as minhas respostas pessoais, tá? Como a gente está distante, não tem como conversar com os colegas. 1. Quais foram suas primeiras impressões sobre esse poema? Então, a primeira impressão foi, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, né? É só um fundo preto com umas letras brancas, então não dá exatamente para saber do que se trata. 2. Após ler as palavras que formam o poema, o sentido do texto ficou mais claro? Completamente, né? O texto ficou bem mais claro. Afinal, depois disso, eu pude entender que as palavras, elas formam aquilo que as palavras querem dizer. Eu tenho formato de água, né? E aí, então, quando eu li as palavras, eu compreendi o porquê daquele formato, do fundo preto com as letras brancas. Interpretação escrita. Número 1. Observe como foram organizadas as palavras no poema Água. Esse poema chama Água. E responda as questões a seguir. Letra A. Por que as palavras foram organizadas dessa maneira no poema? Olha só, ele organizou as palavras dessa forma porque assim dá para a gente visualizar a imagem da água caindo, do menor para o maior, de uma torneira para uma cascata, virando cachoeira e depois uma catarata. Não sei se vocês conhecem catarata, outra boa pesquisa no Google, mas é um conjunto de várias cachoeiras juntas. Eu ainda não conheço pessoalmente. De longe já é lindo, você imagina pessoalmente. Então, quem conhece sabe dizer e sabe explicar melhor. Letra B. Escreva de forma linear o texto que compõe o poema. Então, no poema, eu tenho 4 palavras. Eu tenho a palavra torneira, cascata, cachoeira e catarata. Então, meu poema é formado somente com essas 4 palavras. C. Se as palavras fossem organizadas no poema do modo como você escreveu no item B, o sentido do texto seria o mesmo? Obviamente que não, porque a imagem formada dá a impressão da água caindo do menor para o maior. E é isso que ele quis mostrar, colocando as letras caindo, né? Por isso que ele é chamado de poema concreto e poema visual, porque não é só as palavras que compõem, mas a imagem das palavras que fazem sentido, que dão sentido àquele poema. Letra D. Assinale a alternativa correta a respeito do modo como as palavras foram separadas nesse poema. As palavras foram separadas em sílabas de forma correta para facilitar a leitura do poema, ou as palavras foram separadas de forma irregular, sem respeitar a separação silábica, de acordo com a gramática normativa, para formar a imagem do poema? Obviamente, a segunda, né? Porque as palavras não estão separadas de acordo. Se a gente fosse separar, torneira seria tor,
Cachoeira. Cascata seria cascata. Cachoeira seria cachoeira. E catarata, catarata. E aí a separação é, por exemplo, torneira, não é nem uma separação de sílabas, todas as letras estão separadas, né? E aí as outras palavras não são separadas de acordo com a regra normativa, mas por quê? Para dar essa imagem da água caindo. E pode, professora? Não só pode, como deve, né? Ele utiliza o formato das palavras para dar sentido ao texto. Então, isso torna essa separação silábica poética. Então, é a segunda opção. Próxima página, página 28. 2. Explique por que as palavras que formam o poema foram separadas de maneira diferente. Bom, foi o que eu acabei de falar, né? Elas foram separadas dessa maneira para indicar a quantidade de água de cada uma delas, com menos fluxo em uma torneira, que é bem pouquinho, passando pela cascata, que vai aumentando, depois a cachoeira aumenta mais, até chegar à catarata, que tem muito fluxo de água. 3. Assinale a alternativa correta a respeito do poema lido. Ele é escrito em versos e estrofes e apresenta rimas? Não, né? Ele não tem essas características daquele poema mais tradicional. A forma e o conteúdo constroem o sentido do poema? Sim, tanto o formato quanto o conteúdo constroem o sentido desse poema. Só a forma construiria esse sentido? Não. Só o conteúdo constrói esse sentido? Não. É tanto a sua estrutura quanto aquilo que está escrito vai formar junto um sentido para esse texto. Essa é a característica do poema visual, do poema concreto. Por ser um poema visual, as palavras não são trabalhadas de modo especial? Não, né? Elas são trabalhadas de modo especial. Elas podem ter vários movimentos, né? Para dar a impressão ou dar o sentido que o autor daquele texto quer dar. 4. Quais são as principais diferenças entre o poema As Formigas e o poema Água? Olha só, quais são as diferenças daquele poema lá? O poema A Formiga segue aquela estrutura linear dos poemas tradicionais. Ele é organizado em versos, estrofes, apresenta rimas. Agora, no poema Água, as palavras são colocadas de uma maneira em que formam uma imagem. E essa imagem contribui para a compreensão daquilo que o autor quer dizer, o sentido do texto, certo? Onde é que foi publicado esse poema? Ele foi publicado num livro Vendo Poesias, do Léo Cunha, que é um livro maravilhoso. Qual que é o público-alvo? Eu sei que não são questionamentos que estavam aí, mas eu pergunto para vocês pensarem. O Léo Cunha, ele escreve poesias infanto-juvenis, então o público-alvo são vocês. Por isso que eu indiquei para que vocês façam pesquisas por vocês mesmos, vão lá no Google, coloca lá, poesia de Léo Cunha. Tem muita poesia legal, é muito legal. E aí ele vai explicar sobre o concretismo, né, que transformou a arte. Mas professora, como assim concretismo? O que esse poema tem a ver com concretismo? Ele é chamado, igual eu falei para vocês, ele pode ser chamado de poema visual, porque o visual faz toda a diferença para compreensão do que quer dizer, mas ele também é chamado de poema concreto, porque o formato dele auxilia. Então, é como se a gente pudesse tocar naquilo, né? Concretismo. Aí eu vou ler essa... Peraí, só um instantinho, Maria. Vou ler aqui essa caracterização embaixo. Pegou o meu bichinho. O poema visual caracteriza-se por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais. Essa representação literária brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre o conteúdo e a forma e possibilitar diversas interpretações. Por isso, não possui estrofes e versos bem definidos. Ok, galerinha? Vou deixando aqui outro beijo para vocês, tá? Vou passar uma atividade para hoje. Para amanhã eu posto outra correção. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.